A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Finalmente, Deus é justo. Estamos finalizando, a leitura aqui dessa parte que fala dos atributos de Deus, atributos exclusivos, atributos morais de Deus. E hoje vamos ver aqui Deus como justo. Vamos ler aqui Deuteronômio 32. Se você tiver como abrir a sua Bíblia, abre aí para a gente estar meditando na palavra de Deus. Deuteronômio 32 e o versículo 4. 32, 4, que diz assim. Deus é justo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Deus, Ele é a verdade. Com Ele não há mentira. E justo Ele é. Reto Ele é. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. Ele é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. E aqui eu me lembro que eu estava meditando uma vez na palavra aí. Eu vi um comentário, falando, eu não lembro qual foi o texto, mas falava a respeito de nós, pais, que como nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mesmo às vezes nós tratamos os nossos filhos, passamos a mão na cabeça deles, E Deus, Ele não faz assim com a gente, Por mais que Ele nos ame, Ele não faz injustiça, Ele é correto. Então Ele vai nos corrigir, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, porque Ele é reto, Ele é sem pecado. E Ele trata a humanidade com retidão. Vamos lá, continuar. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores. Então, procede da sua justiça. Então, vou dar referência aqui. Então, a decisão de castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Então Deus, Ele se ira contra o pecado porque Ele ama a justiça, Ele é justo. Principalmente a idolatria, a incredulidade e o tratamento injusto com o próximo. Tem outra história que fala sobre a serva, de Abraão, Agar, que foi colocada ali naquela situação, para ter um filho com Abraão, e depois ela foi mandada embora da sua casa com o filho. E ali, eu também estava lendo, e ali a gente viu que Deus, Ele não abandonou ela, porque realmente foi uma injustiça de terem colocado ela naquela situação. E ali Deus abençoou, ela com seu filho depois. Nós sabemos da história do seu filho. E nós vemos nessa história que Deus, Ele não é injusto. Vamos ler João. 1 João
Jesus Cristo, que é chamado o justo. Também ama a justiça e abomina o mal. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como sua dádiva de amor. E como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final que Deus fez de si mesmo, está em Jesus Cristo. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Aqui nós vemos que o amor de Deus e a justiça, elas andam juntas. 1 João 1,9. 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse é o Deus que nós servimos, que fez justiça por nós, nos amou, entregou seu Filho naquela cruz por nós. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Então, adoramos esse Deus, louvamos esse Deus, porque Ele é justo. Com Ele não há justiça, com Ele não há mentira, porque Ele é justo, Ele é reto e Ele é maravilhoso. Vamos fazer uma oração agora. Senhor, muito obrigada por esse momento, pela Tua palavra, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus perfeito, que é um Deus completo. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ensine a andarmos nesse caminho, nos ensine a Te obedecermos a cada dia, abrirmos mão dos nossos próprios interesses e vivermos para a Tua glória. Entregamos a nossa vida, a nossa casa nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.